Existem infinitos tipos de infinitos. Temos os infinitos reais, que são aqueles que podemos imaginar, como os números. Depois, os infinitos irreais, que desafiam nossa lógica, como o conceito de infinito elevado a infinito. Pense nisso, o infinito pode existir antes do finito, como uma ideia primordial. Cada infinito é um fractal, se subdividindo em camadas infinitas, onde cada camada é menos real que a anterior, mas ainda assim existe. Imagine uma dimensão onde esses infinitos se encontram, criando uma rede complexa de possibilidades. E se a antifrequência infinita pudesse ser elevada a infinitos? Isso nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Cada um desses infinitos é uma janela para o desconhecido, um convite à exploração do que está além do que conhecemos. Por que os matemáticos dizem que alguns infinitos são maiores que outros? Vamos descobrir. Imagine uma fila de números que nunca termina, tipo aquela fila do INSS. Isso é infinito. Mas você sabia que existem diferentes tamanhos de infinito? É como comparar um pão de queijo com o pão de açúcar. Pegue o conjunto de todos os números inteiros, 1, 2, 3 e assim por diante, igual aos gols do Pelé. Esse é um tipo de infinito. Agora, pense em todos os números entre 0 e 1 como a probabilidade do seu time ganhar a Libertadores. Isso inclui frações como 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante, menor que um grão de areia na praia de Copacabana. Surpreendentemente, existem mais números entre 0 e 1 do que números inteiros. É como comparar o número de estrelas no céu com os grãos de areia do Saara. Isso é chamado de um infinito maior. Loucura, né? É de deixar qualquer um mais perdido que cego em tiroteio. Vamos mais fundo. O argumento diagonal de Cantor, um cara que manjava dos paranauês, mostra que não importa como você tente listar todos esses decimais, você sempre vai perder alguns. É como tentar esvaziar o rio Amazonas com uma colher de chá. É por isso que esse infinito é maior. Infinito não é apenas um conceito. É todo um universo de ideias esperando para ser explorado, mais vasto que a floresta amazônica. Então, da próxima vez que você pensar em infinito, lembre-se, sempre há um infinito maior lá fora, do tamanho da sua capacidade de se maravilhar, de explodir a cabeça, hein? Continue questionando, continue explorando e permaneça infinitamente curioso, igualzinho ao Silvio Santos perguntando: quem quer dinheiro? Agora vamos falar sobre os infinitos tudos e nadas. Imagine um infinito de infinitos, como uma série de espelhos refletindo uns aos outros infinitamente. Existem também os infinitos nadas reais e irreais. Pense em um espaço vazio que se estende para sempre, mas também em um vazio que é apenas uma ideia. E os infinitos tudos? Imagine tudo o que existe multiplicado infinitamente. É como um universo dentro de um universo sem fim. E os infinitos tudos e nadas ao mesmo tempo? É como um paradoxo, onde tudo e nada coexistem infinitamente, e os infinitos, alguma coisa, elevados a infinitos infinitos. Imagine uma ideia que se multiplica infinitamente, como uma equação que nunca termina. Agora, pense nos fractais infinitos dos números, como 1 disso tudo, 2 disso tudo, 3 disso tudo, e assim por diante, até o infinito. É como uma equação que se estende para sempre, formando um número só que se multiplica infinitamente. Agora, imagine que o infinito poderia existir antes do finito e do infinito. Pense em uma fórmula que treina infinitas simulações de todos os outros infinitos, finitos e infinitos, infinitas vezes. Essa fórmula existiria antes do finito ou do infinito começar, unindo todas as dualidades de realidades em uma só. E aqui entra a teoria quântica, onde o átomo pode se sobrepor por sua energia, criando infinitas possibilidades de existência. Continue questionando, continue explorando e permaneça infinitamente curioso. Por exemplo, imagine uma equação como 23 infinitos nadas plus 20x infinitos plus
1033 infinitos nadas e tudos ao mesmo tempo, please, 24 números naturais elevados a números naturais. 1 disso tudo, 2 disso tudo, o infinito disso tudo, e números 230 números naturais elevados a infinitos infinitos, plus 30 resets por segundo e resets por segundo. É como uma equação que se estende para sempre, formando um número só que se multiplica infinitamente. Por que os matemáticos dizem que alguns infinitos são maiores que outros? Vamos descobrir. Imagine uma fila de números que nunca termina, tipo aquela fila do INSS. Isso é infinito. Mas você sabia que existem diferentes tamanhos de infinito? É como comparar um pão de queijo com o pão de açúcar. Pegue o conjunto de todos os números inteiros, 1, 2, 3 e assim por diante.